Viva e dá um glória ao Senhor. Bastante gente viva, hein? Glória a Deus. Vamos meditar mais um pouco na palavra do Senhor, em nome de Jesus. Vamos lá em Gênesis, no capítulo 22, onde eu li no começo do culto. Só que agora não é o versículo 18, é um pouco antes. Gênesis capítulo 22. Pede para o Espírito Santo te revelar a palavra dele nessa noite. Eu tenho por certo que o Senhor ele vai falar em corações nesse lugar. A palavra dele diz que ela não volta vazia, mas ela faz aquilo que foi enviada. Então, se hoje, no ano de 2022, o Senhor ele permitiu nós estarmos aqui reunidos nesse lugar, nessa congregação, nessa casa de oração, ouvindo a palavra dele, é porque ele tem algo para cada um de nós. Olha que privilégio é o nosso de poder ouvir a palavra do Todo-Poderoso, aquele que tem o domínio sobre todas as coisas, e Ele é o Senhor que faz todas as coisas, e o seu amor, Ele te alcançou. O amor de Deus alcançou a tua, alcançou a minha, alcançou as nossas vidas. Porque nós vamos entender no Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, que não é nós que escolhemos. Senhor, eu estou te escolhendo, hein, meu? Eu enjoei do mundo, estava meio bagunçado lá, e eu falei, agora eu vou ir para o Senhor. Eu vou aceitar o Senhor como o Senhor e Salvador da minha vida, eu vou descer as águas do batismo, e eu vou ser do Senhor agora. Não é assim não. A palavra vai dizer que foi Ele que te escolheu. Independente de qualquer coisa, Ele te escolheu. Assim como eu creio que Ele vai escolher muitos ainda através da nossa vida, através da tua vida, através da tua oração, através do teu clamor. Senhor, alcança Ele lá. Ele é o meu primo, Ele é minha irmã, Ele é meu amigo de infância, Ele é meu conhecido. Alcança Ele. E o Senhor vai lá e vai, através da tua intercessão, vai escolher também e vai enviar o Espírito Santo. Olha que interessante, Ele escolhe a pessoa, aí Ele envia o Espírito Santo dele para convencer, assim como convenceu a mim, convenceu a você do pecado, da justiça e do juízo. E o Espírito Santo ele começa a trabalhar em nossas vidas. Por isso que todos os dias temos que falar: Senhor, revela através do seu Espírito Santo a sua palavra, a sua vontade. Assim como foi lido aqui no começo, quando nós lemos que seria bendita a semente sobre todas as nações. Por quê? Porque Abraão ouviu a voz de Deus, mas ele não ouviu uma simples voz, não. O Espírito Santo deu o discernimento, o entendimento e revelou a palavra de Deus no ouvido e no coração de Abraão. E assim nós temos que pedir ao Senhor para que o Espírito Santo revele a palavra dele, senão nós vamos ser apenas ouvintes da palavra, e vai passar dias, e vai passar meses, e talvez anos, e nós vamos continuar na mesma. E tem que ter algo de diferente na tua vida. Pessoas têm que olhar e ver algo de diferente na tua vida, porque você não é mais igual a todo mundo, como diz o ditado popular. Agora você é filho de Deus. Ele te escolheu, Ele te convenceu, e Ele está te lapidando, assim como disse o nosso irmão Adriano, está nos lapidando. Todos os dias o Senhor vem com a sua palavra, que diz que é a espada, e dá uma passada em nós e tira um carrapato, uma parasita, aquilo que não agrada a Ele de nossas vidas, e diz:
filho, vou tirar isso daí que está te atrapalhando, está sugando vocês, daí é uma parasita na tua vida. E talvez nós não entendemos no começo, mas lá na frente nós vamos glorificar, porque o que o Senhor quer, que nós confiamos nele de todo o coração. Tudo que o Senhor fazer para mim e fazer para você é para o nosso bem, isso não se discute em momento nenhum. Olha, a palavra do Senhor vai dizer que nós sendo mal, nós damos coisas boas ao nosso filho. Imagina mais ele disse assim: se o teu filho pedir para você um pão, um peixe, você não vai dar outra coisa a não ser que vai ser bom para ele. Imagina o teu pai, o Senhor, o Todo-Poderoso, ele quer te dar o melhor para você. Então muitas vezes nós não entendemos, mas nós temos que crer que é o melhor para mim e é o melhor para você o que Deus faz. Muitas vezes, para nós aprendermos, nós precisamos ser moldados, e talvez o molde dá uma dorzinha. Nós precisamos ser trabalhado pelo Senhor, porque nós somos muitas vezes durões, nós somos caídos, nós somos carne, e a carne ela não bate com o Espírito, e o Senhor ele tem que dar uma apertadinha muitas vezes em nós, assim como o Senhor tem um jeito. A palavra do Senhor vai dizer, quando Paulo escreveu aos Efésios, que Deus ele tem a multiforme sabedoria de agir. Ele não age na minha vida como ele age na sua. Ele não age na vida do fulano como ele age na do cicrano. Ele tem um jeito em cada um, porque ele conhece. Nós somos filhos. Você sendo mãe, sendo pai, você talvez tem 2, 3 filhos, e nem todos são iguaizinhos. Ah, esse é assim, esse também, esse é também. Eu faço desse jeito e dá certo, eu faço... Não! Deus ele trabalha de uma forma, ele tem a multiforme sabedoria de agir, mas nós não entendemos muitas vezes, como nossos filhos não entendem, quando nós dizemos não é para pegar, não é para ir, não é para fazer, deixa aí, deixa lá. Talvez no momento ele se entristece, mas você sendo pai, assim como o teu pai é para com você, ele está tirando de você algo que vai te fazer mal. E talvez você dá uma sapateada, uma chorada, como nossos filhos pequenos talvez fazem. Mas nós sabemos como pai, que se ele pegar, talvez está quente, vai queimar, ele vai quebrar, vai cair, alguma coisa dessa maneira. E assim é na tua vida também. Somente creia que o teu pai tem o melhor para você. Ele tem o melhor para nós, amados. Todos os dias ele quer o melhor para nossas vidas. E aqui nós vamos ler em Gênesis capítulo 22 e o versículo 1. Gênesis 22, agora o versículo 1. Amém, igreja? Amém. Diz assim a palavra do Senhor: e aconteceu depois dessas coisas que tentou Deus a Abraão, e disse-lhe Abraão, e ele disse: eis-me aqui. E disse: toma agora o teu filho, o teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada e abardou o seu jumento e tomou consigo 2 de seus moços e Isaque seu filho, e fendeu a lenha para o holocausto, e levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera. E ao terceiro dia levantou Abraão os seus olhos e viu o lugar de longe, e disse Abraão a seus moços: ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali, e havendo adorado, tornaremos
a vós. E tomou Abraão a lenha do holocausto e pôs sobre Isaque e seu filho, e ele tomou o fogo e o cutelo na sua mão, e foram ambos juntos. Então falou Isaque a Abraão, seu pai, e disse: meu pai. E ele disse: eis-me aqui, meu filho. E ele disse: eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E disse Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos, e vieram ao lugar que Deus lhe disseram, e edificou Abraão ali um altar, e pôs em ordem a lenha, e amarrou a Isaque seu filho, e deitou sobre o altar em cima da lenha. Estendeu Abraão a sua mão e tomou o cutelo para imolar o seu filho. Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde o céu e disse: Abraão, Abraão. E ele disse: eis-me aqui. Então disse: não estenda a tua mão sobre o moço e não lhe faça nada, porquanto agora sei que temes a Deus e não me negaste o teu filho, o teu único. Então levantou Abraão os seus olhos e olhou, e eis um carneiro detrás dele, travado pelas suas pontas, no mato. E foi Abraão e tomou o carneiro e ofereceu em holocausto, em lugar do seu filho. Aleluia. Deparamos com a história de um homem chamado Abraão, meus amados, que antes dele ser chamado pelo Senhor, o Senhor mudou a história. Foi chamado pelo Senhor e o Senhor mudou a história dele. Começou mudando o nome dele. Abraão agora se torna Abraão. Abraão, se nós entendermos a palavra do Senhor, e você precisa entender a palavra do Senhor para você não ser enganado por falsas doutrinas, por falsos mestres e por tantas coisas que tem alimentado o mundo aí fora. É por isso que eu tenho batido nessa tecla de nós, eu e você, nós conhecermos a palavra do Senhor e ter, através do seu Espírito Santo, a revelação da palavra dele. Porque quando nós temos a revelação do Espírito de Deus, da sua palavra, e nós enxertamos ela em nosso coração, nós não somos levados por ventos de doutrina, não. Nós seguimos o nosso caminho e todos os dias nós caminhamos e fitamos os nossos olhos para o trono de glória, onde Deus está sentado e à sua destra está o nosso Senhor Jesus Cristo, sendo o nosso advogado. Então Abraão, ele foi chamado pelo Senhor. O Senhor olhou para ele e disse: sai da tua casa e da tua parentela e vai para um lugar aonde eu te mostrarei. Olha que algo interessante, nós já olhamos e já vemos o mistério da palavra do Senhor e uma revelação aqui. Quando ele olha para uma pessoa e ele disse: sai da tua casa e da tua parentela e vai para uma casa onde eu te mostrarei. O que você tem que entender? Que você tem que dar os passos da tua vida quando Deus autorizar. Você não pode dizer: eu que me mando, eu sou, eu vou, eu quero mudar daqui, eu quero ir para lá, eu quero ir para cá, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo. Não. Você pergunta para o Senhor se é hora de você deixar a tua casa, a tua parentela, e se Ele está te mostrando um lugar para você ir. Porque quando você tem esse entendimento, você vai tropeçar, porque o Senhor, Ele não autorizou, assim como Ele autorizou Abraão. Porque se Abraão não tivesse na visão de Deus, ele vai dizer: eu não vou sair daqui. Por quê? Porque eu sou rico, eu tenho vários carneiros, eu tenho vários servos ao meu dispor, eu estou aqui na minha cidade muito bem, eu estou tranquilo. Mas ele entendeu que era a vontade de Deus para a vida dele. E eu e você precisamos entender que a vontade de Deus, independente de como está a nossa situação, é o melhor para mim e é o melhor para você. E ele disse: sai da tua casa. Deus, ele falou: deixa a tua parentela. Talvez pessoas, por não ter o entendimento da palavra do Senhor, ela se apega nas coisas e ela deixa passar
a vontade do Senhor na vida dela. Porque ela disse: eu não vou deixar a minha mãezinha. Eu não estou falando isso que você tem que deixar A, B ou C, não. Eu estou tentando explicar a palavra do Senhor. Eu não vou deixar minha mãezinha, não. Eu não vou deixar o meu priminho, o meu titio, eu não vou deixar, não. E o Senhor talvez fala no coração dessas pessoas e diz: não, mas você precisa deixar e ir fazer aquilo que eu propus para você fazer. E em outras situações, tem pessoas que tomam a decisão por si só. E ela disse: eu vou deixar tudo, deixar minha mãe, já me criou mesmo, eu vou deixar aqui, eu vou deixar isso, eu vou deixar aquilo, e eu vou sair, me aventurar. Mas são situações opostas, e talvez Deus não falou para essa pessoa, talvez tinha mais um tempo ainda de aprendizado na vida dela, para depois ela querer sair da sua casa, da sua parentela. Mas pessoas, quando não estão conectados com Deus, elas fazem aquilo que não agrada a Deus, porque se o Salmo 139 diz que Deus, Ele nos conhece antes mesmo de nós sermos formados no ventre de nossa mãe, e Ele conhece o nosso começo, o nosso meio, e também conhece o nosso fim. Então, quando pessoas não estão conectadas, ela deixa a vontade de Deus de lado e ela vai fazer a vontade dela. E quando nós queremos fazer as nossas vontades, amados, eu quero dizer para você que nós erramos, tropeçamos e tropeçamos. Mas quando nós falamos: eis-me aqui, olha que interessante que Abraão disse: eis-me aqui, Senhor, faz em mim a sua vontade. Que todos os dias Deus venha fazer na tua vida a vontade dEle, e não deixar prevalecer a nossa vontade, porque nós somos errantes, amado. Nossas vontades não condizem muitas vezes com a vontade de Deus. Nós queremos muitas vezes satisfazer a nossa carne, os nossos desejos, os nossos sonhos, os nossos projetos, mas talvez está distante dos projetos de Deus. É por isso que Deus, Ele está dizendo que você precisa estar conectado com Ele, para Ele poder fazer na sua vida aquilo que Ele tem para você. Glória a Deus. E Abraão, ele disse: estou pronto, Senhor. Não estou olhando para essas coisas aqui, não. Eu estou estável aqui, eu estou bem, mas eu quero fazer a sua vontade, porque se eu não estiver na sua vontade, a minha vida não vai ter sentido. E ele pegou e saiu. Interessante que o trabalhar de Deus, né? Ele muitas vezes diz para nós: sai. É uma ordem, você saiu, você obedeceu e você saiu, que eu te mostrarei. Não seria mais fácil para nós, Deus, Ele dizer assim: Abraão, senta aqui com teu papai, você vai pegar as tuas coisas, eu sei que você tem bastante gado, tem os seus servos, tem o teu primo Ló também, né? Sim, pai, eu tenho. Então faz assim, o que eu estou preparando para você é algo bem maior para você. É a terra de Canaã, aonde tem muito mel ali, mana, leite, mel, e você vai sair, você vai ser pai de multidões. Não seria interessante? Porque nós uma promessa dessa aí que me dá vontade de largar mesmo. Mas eu quero dizer para você que Deus não trabalha dessa maneira. As coisas com Deus não é tão fácil, não. Você tem que crer que Ele tem o melhor para você. Que Ele tem o melhor, porque Ele é o teu Pai. Mas nós queremos satisfazer a nós mesmos, nós queremos estar com tudo detalhado, mas Deus não. Abraão, você sai. E Abraão, eis-me aqui, saiu, que eu te mostrarei. Quanto tempo Abraão passou andando e chegou num lugar e começou a fome, e ele teve que sair para o Egito e teve que fazer algumas coisas, porque ele estava cuidando da sua carne, da sua casa, da sua vida, e dizendo: aqui está sem comida, eu vou lá pegar lá para minha família, senão os meus servos vão morrer. E talvez nós olhamos e dizemos: Abraão é amigo de Deus, é isso, e parece mil maravilhas. Mas eu não vi na palavra do Senhor
algum servo do Senhor, que quando Deus chamou, Deus foi lá e alisou a cabeça e disse: agora é só coisa boa para a tua vida. Eu tento preparar, amados, através da mensagem e da palavra do Senhor, homens e mulheres verdadeiramente prontos para o Evangelho, para a guerra do Senhor. Tira da tua mente que o Evangelho do Senhor é um faz de conta. Não, todos os dias você vai ter luta, mas o Senhor, Ele disse na tua palavra que todos os dias Ele estará com você até a consumação dos séculos. E daí nós se enchemos dessas coisinhas e nós ficamos muito crente não me toque. Qualquer coisinha eu estou magoadinho, eu estou doidinho, eu estou tristinho, eu estou magoado. Não, não é assim não. Ei, eu levantei a minha mão e disse: eis-me aqui, Senhor. Eu vou ir, vai ter luta, mas eu vou ir. O Senhor disse para mim que vai mostrar e eu vou enxergar a terra que mana leite e mel. E Abraão pegou e foi. E o Senhor, independente das dificuldades de Abraão, independente das lutas, dos dias difíceis, Deus cumpriu a promessa. Porque Deus não é homem para que minta, e Ele não é filho do homem para que se arrependa. Se Ele fez uma promessa na minha vida, se Ele fez uma promessa na vida do Zé, na vida do Wagner, na vida de todos que estamos aqui, a vida do irmão Laércio, Ele vai cumprir. Talvez nós não estamos conseguindo ver, mas Ele é fiel para cumprir. Talvez Abraão, em momentos, se nós lermos o contexto, toda a história, nós vamos ver Abraão passando por momentos difíceis ali, quando ele disse para aquele pessoal: não, eu não conheço Sara, não é minha esposa, não. Talvez quando os servos de Ló e de Abraão estavam brigando porque estava pouca comida para eles e também para os seus animais, talvez Abraão ia pensar assim: o que eu fui fazer de sair de lá onde eu estava estabilizado? Mas eu creio que em momento nenhum, porque quando nós entendemos que a vontade de Deus para a nossa vida, nem as lutas, nem as dificuldades, nem os momentos difíceis faz que nós devemos pensar em retroceder. Se você está com o Espírito Santo de Deus verdadeiramente na tua vida, você vai continuar caminhando para a Nova Jerusalém, para Canaã, para aquilo que Deus te prometeu, e Ele vai cumprir. E Abraão talvez passava por momentos difíceis, assim como muitas vezes nós passamos, mas em momento nenhum eu creio que ele queria retroceder, porque ele ouviu a voz de Deus. Abraão ouviu a voz de Deus, foi diferente dos israelitas. Talvez não ouviram, foi por algo, um impulso, algo dessa natureza, porque os israelitas que estavam lá, eles disseram: por que nós fomos sair do Egito? Não era melhor nós estarmos lá, nós estávamos passando por escravidão, mas pelo menos nós tínhamos o que comer. O errado de muitas pessoas é isso, se contentar com um pouquinho. Talvez está sendo escravizado, mas não consegue sair da zona de conforto e dizer: ei, eu sou filho de Deus e Deus tem o melhor para mim, e eu vou me levantar, e eu vou caminhar, eu vou ir. A primeira dificuldade diz: por que eu fui sair de lá? Tá ruim, sendo escravizado, mas não tem esse entendimento. E Abraão continuou firme. E para adiantar um pouco a mensagem dessa noite, aonde nós lemos aqui, esse mesmo Abraão, depois de todas as lutas e dificuldades, Deus ele faz mais uma promessa.
Olha o que o Espírito Santo de Deus diz, que o filho, o servo que é fiel, que tem promessas na vida dele, e ele continua crendo nas promessas de Deus, automaticamente o Pai vai fazer outras promessas para ele. Amém. Então você não tem só uma promessa, você tem várias, e promessas de paz, assim como diz a palavra do Senhor, promessas boas para a tua vida. Aí Abraão, firme com Deus, conectado com Deus, continua a sua caminhada firme, independente dos dias difíceis. Deus olhou, entendeu que ele precisava, porque o Senhor, ele sabe do que nós precisamos, do que agrada a nossa vida, do que agrada o nosso coração, do que vai nos trazer alegria. E ele olhou para o seu filho e ele disse: está lá o casal, eles estão um pouco avançados em idade, mas eu vou enviar uns servos meus, uns anjos meus, para liberar outra palavra sobre a vida deles. Assim é nas nossas vidas. O Senhor, ele vai liberando palavras, e quando você vai se esforçando para cumprir aquilo que ele liberou sobre a sua vida, ele vai liberando mais e mais. Talvez Deus liberou uma palavra sobre a sua vida alguns anos atrás, e você ficou pensando com você: como que eu vou fazer, como que eu vou conseguir? Eu não tenho estudo, eu não tenho condições, eu não sei muito decorar, ler, eu não tenho esse entendimento, eu não consigo louvar. Talvez você coloque as limitações de você, e o Senhor está falando que não é para você agir dessa maneira, que quem capacita é Ele que dá a capacidade para nós. E Ele vai se fortalecendo, e o Senhor vai liberando palavras, promessas. E se você continuar firme na promessa de Deus, Ele vai liberar mais palavras para você. Mas continua firme, continua firme nas promessas do Senhor para com a sua vida. Ele é fiel, porque eu não aprendi a falar, amados. O pastor Ajax, acho que ele aprendeu. Não, Deus cumpriu. Quem está aqui há alguns anos já sabe da minha história, sabe o que Deus fez. Aqui, quando começou, veio 5 pessoas diferentes aqui, pastores, assim também como nossos pastores, a pastora Ana, e liberava a palavra e dizia: ei, você vai ser o pregador da minha palavra. E eu ali comigo. Talvez a gente tenha isso, mas eu não sei direito a ler, eu não sei falar, eu não sei me expressar. Mas eu não deixei a carne me vencer, e eu ergui a minha mão e dizia: erguei a mão é lá dentro, eu e Deus, eis-me aqui, Senhor. Porque eu entendia, eu entendo que eu não vou encontrar a felicidade se eu não estiver no centro da vontade de Deus. E se eu fazer a vontade de Deus, as outras coisas serão acrescentadas na minha vida. Eu não posso perder o foco e começar a buscar outras coisas e deixar a vontade de Deus de lado, porque eu vou inverter as coisas, eu vou tentar buscar coisas. E o Senhor vai dizer: eu te chamei para você fazer a minha vontade. Se você estiver no centro da minha vontade, eu vou começar a liberar mais palavras para você, e todas as coisas vai ser acrescentada na tua vida, na tua vida. Então ele viu que Abraão, nós sabemos que é o pai da fé, que é amigo de Deus. Ele disse para Abraão, através dos seus servos: vai lá para aquele casal, e disse que eles vão ter um filho.
O que me chama a atenção é que nós temos que entender toda a palavra de Deus, porque lá no começo Deus chamou Abraão e disse: vai, sai da tua casa e da tua parentela, e eu mostrarei uma terra, e eu farei de você pai de multidões. Você viu que as coisas espirituais têm que ser discernido espiritualmente, porque se Abraão não estivesse conectado com Deus, ele ia dizer assim: como que eu vou ser pai de multidões, se eu estou com essa idade já? A minha esposa também já está avançada em idade. Como que eu vou ser pai de multidões se nem filho eu tenho? Para você ver como é o trabalhar de Deus em nossas vidas, você não vai entender Deus somando 1 mais 1, você não vai entender Deus sendo perito em geografia, em ciência, você não vai entender Deus com as coisas terrenas, você vai entender Deus com as coisas do céu. Com as coisas do céu, meu amado. Você tem que querer as coisas do céu, porque nada vai te satisfazer. Você tem que dizer todos os dias: Senhor, eis-me aqui, enche do seu Espírito. Assim como os irmãos louvaram a pastora Marilza: Espírito, Espírito, desce como fogo. Olha, Espírito, Espírito na minha vida é o que eu preciso, é o que a igreja do Senhor precisa, é o que nós precisamos e necessitamos. Aí chega e Deus fala com eles. Talvez que a palavra do Senhor vai dizer que é uma guerra diária, carne e espírito. Aqueles que nós alimentarmos mais, vai sobressair na nossa vida. Se eu alimentar mais o espírito, eu vou entender mais das coisas espirituais. Mas se eu alimentar mais as coisas carnais, eu vou entender mais das coisas terrenas. E toda hora, todos os dias nós estamos assim, e nós precisamos alimentar o espírito. Talvez se naquele momento Abraão estivesse na carne, alimentando mais a carne, ele ia dizer: como que eu vou ter um filho avançado em idade, a minha esposa também? Só que talvez ele deixou naquele momento, mas automaticamente ele disse: não, para as coisas de Deus eu preciso estar no Espírito. E talvez ele olhou para os anjos do Senhor e disse: eu recebo, eu creio, porque o Deus que me prometeu lá atrás é fiel para cumprir. É que nós queremos trabalhar no tempo de Deus, e a palavra do Senhor vai dizer, irmã Elma, que um dia para Deus é igual 1000 anos, e 1000 anos para Deus é igual um dia. E talvez no momento que nós menos esperamos, o Deus vai agir e vai acontecer na nossa vida. Aí Abraão veio no Espírito e disse: eu creio. Talvez Sara também, carne e espírito, e passou alguns tempos. Outra coisa que eu quero que você entenda, talvez eu olho para a irmã e digo: irmã, Deus vai te usar muito, você vai tocar, você vai louvar. E talvez, sem entendimento, talvez ache que vai acontecer amanhã já. Mas tudo tem um tempo do Senhor, e se o Senhor prometeu, vai acontecer. Pode passar 1, 2, 3, 4, 5 anos, mas vai acontecer. Talvez Sarai, que foi mudado o nome dela para Sara, não entendeu, e ela foi tentar ajudar a Deus. Você não precisa ajudar a Deus, você só precisa obedecer a Deus e crer na vontade dele para a sua vida. E talvez ela disse: vai dar um filho para Abraão, vai dar um filho para nós, e nós vamos ser pai de multidões. E talvez naquela euforia, talvez ali, já sei, eu vou pegar a serva, vem aqui. Deus falou:
foi meu esposo, porque naquela época era comum. Hoje você não pode querer a serva, não. Você não pode querer a funcionária, não. Você não pode querer a amiga, não. Você tem que querer a tua Sara, que Deus colocou para ser a tua companheira. Então, naquele momento, ali na euforia, Sara falou, vai, ela foi lá e tentou ajudar Deus, e não era essa a vontade de Deus. Sabemos, mas eu não vou entrar hoje nessa palavra sobre Ismael, sobre o outro filho, não, vamos continuar aqui, porque Deus, Ele quer nos ensinar algo através de Abraão e Isaac. E passou tempo, e a idade de Abraão e de Sara aumentou mais um pouco, porque igual eu disse, é diferente, o tempo de Deus não é o nosso tempo, e nós queremos para ontem. E se Deus falou hoje que Ele vai me usar, amanhã eu quero estar profetizando, eu quero estar estendendo a minha mão e pessoas sendo libertas de câncer, sendo curadas. Se tem promessa na minha vida, amanhã eu quero pegar o microfone, eu quero louvar o Senhor, e quando eu estiver louvando, eu quero que Jesus cura Sara. Não, amados, tudo tem um processo entre você e Deus. Você não se conhece como Deus te conhece, e Ele precisa fazer da forma dele, para que quando Ele vê lá, Ele já viu, e quando você chegar lá onde Ele já tinha visto, você fazer do jeitinho que Ele planejou para você. Entendeu? Então passou um tempo e veio a promessa de Deus, porque eu repito aqui, Deus não é homem para que minta, e não é filho do homem para que se arrependa. O que eu fui fazer de prometer aquilo para o Ajax? Falei que ele ia pregar a palavra e eu me arrependi. O que eu fui falar para a Edinara, que ela ia louvar e agradecer, agora eu me arrependo? Não, Ele prometeu, Ele vai cumprir em nossas vidas. Aleluia. Ele não é homem para que se arrependa, Ele não é homem para que minta, e não é filho do homem para que se arrependa. Ele prometeu, talvez disse, tua casa vai servir ao Senhor. Talvez você tenha essa promessa e ainda você não contemplou toda a tua casa. Mas o Senhor, Ele quer saber se está queimando dentro de você e você entende que essa promessa vem dele e você está crendo. Assim como Abraão, que é o pai da fé, creu. Porque se ele olhasse para as limitações, ele já tinha abandonado. E Deus foi e cumpriu a promessa sobre a vida de Abraão e deu para ele um filho na sua velhice. E ele colocou, nasceu o menino ali, e ele colocou o nome desse menino de Isaac. E se nós entendermos, por isso que eu digo que você tem que entender a palavra do Senhor, você não pode ser apenas um ouvinte, você tem que querer. Deus, eu quero aprender da sua palavra, porque daí nós entendemos que começou a se cumprir a promessa em Abraão, Abraão, Isaac, Jacó, Israel, e hoje nós somos descendência e nós fazemos parte dessa multidão, que há muitos e muitos tempos foram prometidos para um homem. E aí nasce Isaac. Está ali Isaac, a alegria daquela casa, e corre para lá, e Sara e Abraão olha e se alegra e está ali com seu filho, e talvez todas as vezes que o menino senta à mesa para almoçar, corre para lá, brinca para cá, talvez Abraão olhe Isaac
E o coração dele se alegra no Senhor e diz: a minha promessa começou aqui a geração, e eu sou o pai das multidões. Porque Deus, meu pai, prometeu lá atrás. E muitas vezes pessoas não vão ver as dificuldades que você passa. E eu quero dizer para você que Deus não vai fazer questão de pessoas ver as tuas dificuldades, não. Talvez vai ser você e o teu esposo. Talvez vai ser você e a tua esposa. Talvez vai ser lá na tua casa, somente vocês e Deus. E Deus. E Deus. E assim era na vida de Abraão. Passou por dificuldades, passou por dias difíceis, mas continuou crendo nas promessas. E talvez ali dava um sentimento de gratidão, porque esse sentimento tem que estar na vida do crente. Gratidão, você tem que ter um sentimento de gratidão no teu coração, ser grato a Deus. Se hoje Ele te deu picanha para você comer, seja grato. Se hoje você tem apenas arroz e feijão, seja grato ao Senhor. Temos que ser grato ao Senhor, porque Ele está no controle de todas as coisas. Quanto mais você gerar gratidão no teu coração, mais você vai acelerar as promessas de Deus na tua vida. Porque Abraão, ele gerava gratidão ao Senhor. E o Senhor cumpria e prometia. Cumpria uma promessa e prometia outra. Assim é nas nossas vidas. Deus, ele diz que precisamos andar em novidade de vida todos os dias, entender que Deus, independente das situações, tem o melhor para nós. E ele olhava ali Isaac e ele gerava gratidão dentro dele, talvez entre ele e o pai. Dizia: obrigado, meu pai, tu és fiel, tu tem cumprido tudo aquilo que tem me prometido. E o coração dele se alegrava, e assim tem que ser o nosso coração diante do Senhor. Dizer: obrigado, pai, porque independente dos tropeços, dos dias difíceis, o Senhor tem cumprido em minha vida, em nossas vidas, a sua promessa. Só que Abraão talvez pensava assim também: Deus, ele faz a parte dele, mas eu tenho feito a minha. Eu tenho ouvido os seus ensinamentos, a sua palavra, a sua vontade. Assim tem que ser nós temos que ouvir a voz de Deus e colocar os ensinamentos deles no nosso dia a dia, senão não vai adiantar nada. Se nós sermos somente ouvintes dessa tamanha graça, esse tamanho poder de Deus sobre nossas vidas. E ele expressava gratidão. Eu não sei se o teu coração está cheio de gratidão ou ele está um pouco cinza, mas eu quero dizer, se porventura, talvez por um descuido, teu coração está cinza, entre você e Deus, Ele está falando para você que você tem a oportunidade de expressar a gratidão a Ele. Talvez você disse: mas Ele prometeu há tanto tempo e ainda não tem se cumprido. Ele diz para você que um simples respirar era para você expressar gratidão a Ele. Talvez você deixou o teu coração se acinzentar por esses dias, ou talvez hoje ou ontem, por alguma mágoa, alguma coisa que aconteceu na sua vida. Mas o teu Pai está dizendo que Ele está pronto, de braços abertos, dizendo que você pode expressar gratidão a Ele. Talvez você se magoou com aquela pessoa lá, talvez você diz: mas é difícil
difícil perdoar. Eu quero dizer que talvez essa pessoa nem sabe, e ela está fazendo pouco caso, e talvez por essa atitude, você está deixando o teu coração cinza diante de Deus. E o Senhor, Ele quer limpar os nossos corações, Ele quer que nós sejamos filhos verdadeiros, entendemos que Ele é o nosso Pai e Ele quer o melhor para nós. Mas nós precisamos dizer: eis-me aqui, Senhor, ajude-me, ajude-me, ajude-me. Abraão, ele olhou Isaac e sentia gratidão, e Deus trabalhar de uma forma que no momento nós não entendemos, como eu já disse lá no começo, mas nós precisamos entender a vontade de Deus para a nossa vida. E Abraão, grato ali, expressando gratidão e vendo as promessas de Deus se cumprir, e fazendo a vontade de Deus, e caminhando, indo e caminhando, e glorificando, e entendendo quem era Deus na vida dele. De repente, ele disse: Abraão, Abraão. E Abraão talvez levantou a mão e disse: eis-me aqui, Senhor. Pegue o teu filho, Isaac, o teu único filho, e leva como holocausto lá na terra de Moriá. Como que nós, que se dizemos cristãos, nós íamos agir? Como que nós íamos fazer numa situação dessa? Mas Deus não quer tirar nada de você, não. Ele quer te dar o melhor. Mas Ele quer que o teu coração esteja pronto para Ele ser o primeiro na sua vida. Aleluia. Na tua vida não pode estar em primeiro lugar a tua família. Como assim? Olha o que o pastor está falando. Como que a minha família? Não, tua família é um bem precioso. A tua família é algo que não se discute. Mas o que Deus está falando, que ela não pode estar em primeiro na tua vida. Deus tem que estar em primeiro lugar para Ele poder fazer na tua família. E ele entendia isso. E Abraão ali, talvez naquele momento foi difícil para Abraão recorrer, deixa eu correr de calma só. E no colecar, o de comunicasto, costecar, de comunicar. Olha o que o Espírito Santo diz, que toda a palavra do Senhor ela é profética, amados. E talvez nós dizemos: Deus nos amou. Nós vamos lá e no Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, no capítulo 3, no versículo 16, e dizemos assim: Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu seu Filho único, seu unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E quantas vezes nós paramos para pensar quão dolorosa foi para o pai, para o filho naquele momento? Quão dolorosa foi para o pai, para o filho naquele momento? E nós vemos aqui hoje que a palavra do Senhor, como ela é profética, ali acontecendo com Abraão e com Isaac, e Deus, sabendo todas as coisas, sabia que em outra hora ele estaria no lugar de Abraão. Isaac seria Jesus. E ele olhou para Abraão, e Abraão talvez naquele momento, carne e espírito, como que eu vou dar meu filho? É a promessa na minha vida, é o meu único filho, eu não vou dar, eu amo demais.
eu não vou aguentar. Que aí ele ia para o Espírito e dizia: eu confio no meu Pai. Meu Pai tem o melhor para mim. Eu vou estar sempre fazendo a vontade dele, porque eu sei que ele não quer a dificuldade na minha vida, ele não quer o meu coração partido, ele não quer as minhas lágrimas, ele não quer a tristeza em meu coração, ele quer o melhor para mim. Então eu vou fazer a vontade de Deus. E ele pegou, levantou cedo, a palavra vai nos dizer, na madrugada. Ali está outras palavras, mas para o nosso dia a dia, pegou o seu jumento, talvez arriou, colocou ali. Chamou os seus servos, 2 servos, a palavra vai dizer. Pegou o menino, Isaac, o seu filho, e saiu para fazer mais uma vez a vontade do Pai. O que você tem que entender na tua vida? Talvez a hora que Deus te chamar, talvez o momento vai ser um pouco doloroso, mas Ele tem o melhor para você. Não deixe de fazer a vontade de Deus pelo que os teus olhos naturais estão vendo, pelo que a tua carne está sentindo. Creia que Deus, o teu Pai, tem o melhor para você. Assim como Abraão creu. E ele pegou e ele continuou a sua caminhada. E como eu disse, todo tem o tempo de Deus. E para ele chegar a esse Monte Moriá, nessa montanha, nessa terra, a palavra do Senhor vai dizer que 3 dias ele olhou e viu a montanha. O que eu entendo pela revelação da palavra de Deus? Que tudo na nossa vida tem um processo. Não seria, entre aspas, pensando carnalmente, que Deus fala, vai ali, daí ele já pega aqui, e ali é um monte já. É que nesse processo Deus está a trabalhar na nossa vida. Quantos pensamentos nós temos quando Deus fala algo para nós e nós vamos caminhando para fazer? Quanto Abraão não aprendeu, olhava para a lenha, olhava para o seu menino, olhava para os seus moços, olhava para o jumento, para a lenha, para o cutelo. Quantas coisas ele não aprendia naquele momento. Talvez é assim nas nossas vidas. Temos um processo, irmã Fernanda, tudo é para o nosso aprendizado. Nada acontece na nossa vida se não é para Deus moldar nós e nos ensinar e nos fortalecer para que o nome dele seja glorificado. E ele lá, 3 dias, ele olhou o Monte Moriá. E aí ele chega lá e começa, e assim, fica aqui, meus servos, eu e o menino, eu e o meu filho, nós vamos ali. Só que ele tinha uma certeza no coração dele. A palavra do Senhor, até nos S, nas vírgulas, ela é perfeita, mas ele disse, nós vamos e adoramos o Senhor e nós voltaremos. Ele já tinha uma fé estabelecida dentro do coração dele. É isso que Deus quer para mim, quer para você. Independente do que os teus olhos estão vendo, independente das circunstâncias, independente do que está acontecendo, independente de qualquer coisa, eu estou crendo que Deus é fiel na minha vida. E ele disse, ele já declarou ali que ele ia voltar. Não sabia como. Talvez ele pensou assim, o Deus que prometeu que daria meu filho, posso sacrificar em holocausto, mas ele é poderoso para fazer ressuscitar de novo. Então o que é para Deus entrar com providência na tua vida financeira? O que é para Deus abrir porta de emprego para você? O que é para Deus chamar e convencer pessoas da tua família? O que é para Deus ir num leito de hospital e sarar e curar pessoas? Para Deus nada, porque Ele é o Deus todo poderoso. Talvez Abraão nessa fé, dizendo, pode ser que eu sacrifique o meu filho, mas o Senhor com a sua graça dará
a vida a Ele de volta, porque o meu Pai é poderoso. Pastor Luiz, o nosso Pai, Ele é poderoso. Nós não servimos um pedaço de pau, não, amados. Um pedaço de gesso que não ouve, que não fala, que não anda. Nós servimos um Deus vivo. Um Deus vivo. E aí ele foi. E por que eu digo que a palavra do Senhor é profética? Porque estava ali, talvez Abraão, o pai, Isaque, o filho, naquele momento de entregar o seu filho. Será que Deus, ele não sentiu uma angústia muito grande naquele momento que o seu unigênito filho Jesus Cristo foi se entregar por mim e foi se entregar por você? Será que não teve dor para o filho, não teve dor para o pai? Eu creio que sim, que sim, que sim, mas é para que nós tenhamos o direito de morar com Ele a eternidade. Jesus não morreu para que você seja apenas bem-sucedido, bem-aventurado e conquista todas as coisas nesta terra, não. O propósito de Deus é você morar com Ele a eternidade. Aleluia. E aí naquele momento, Isaque estava ali, e a palavra do Senhor vai dizer que o altar foi feito, a lenha, e Abraão colocou Isaque, e pegou o cutelo, ou seja, a faca, o machado, e talvez levantou para sacrificar o seu filho, e ele ouviu uma voz que veio do céu, porque a voz que você tem que ouvir é a voz do céu. Abraão, Abraão, não faça isso. E de repente Abraão olha para trás e ele vê um carneiro. A palavra vai dizer mato, madeira, preso pelas pontas. Jesus foi preso pelas pontas, amados, por nós, por você. Naquele momento, Abraão se alegrou e disse: obrigado, Deus. E ele colocou o nome daquele monte: Deus proverá. Deus provê para mim, Deus provê para você. Deus, Ele é poderoso. E Ele não queria que Abraão ficasse triste e com o coração partido, não, porque Ele conhecia Abraão como Ele conhece você. Através dessa mensagem, Deus está falando para mim, está falando com pessoas aqui, que Ele quer a tua entrega completa a Ele. Ele não vai aceitar meio termo, não. Tira isso da tua cabeça, que você vai ficar 50% para Ele, 50% para as coisas. Não, Ele quer a tua entrega 100% para Ele. Aí Ele vai fazendo em você, e as coisas que você se preocupa, Ele vai cuidar, e Ele vai multiplicar, e Ele vai fazer, e Ele vai mostrar que Ele é Deus, para que o nome dEle seja glorificado. Aleluia. Então, através dessa mensagem nessa noite, eu quero dizer para você que Deus, Ele quer uma entrega completa de pessoas nesse lugar. Fique em pé nessa noite em nome de Jesus Cristo. Vou pedir para alguém tirar o púlpito aí, fazendo um favor. Vou falar aqui bem calmo, bem compassado, para que ninguém venha fazer algo da sua carne, da sua emoção nesse lugar, mas que venha ser o Espírito Santo de Deus que está a trabalhar em vidas de pessoas aqui. Eu sei, através da revelação da palavra de Deus nessa noite,
que tem pessoas que sabem o que Deus quer dela, mas ela ainda não conseguiu se entregar 100%, assim como Abraão se entregou, assim como entendemos na palavra de Deus que Abraão deu até o seu filho a Deus, porque ele sabia que o que Deus tinha para ele sempre foi o melhor. Então eu quero convidar você, que o Espírito Santo te trouxe nessa noite, nesse lugar, e você sabe o que Ele quer de você, e ainda você não conseguiu ainda dar tudo para Ele. Eu quero te chamar aqui na frente e nós vamos orar em nome de Jesus Cristo. E você vai ver que a partir de hoje vai ser um divisor de água na tua vida, e Deus vai fazer grandes coisas para que o nome dele seja glorificado. Venha, saia do seu banco em nome de Jesus. Hoje Deus escolheu para fazer na vida de pessoas. E eu sei que tem várias pessoas aí que o Espírito bradou muito forte dentro delas. E não deixe essa oportunidade passar por você mais uma vez. Pode chegar mais para frente que vai vir mais pessoas. Assim o Espírito Santo fala em meu coração. Tocaste indicar no cachar relógio de campo de indicar meta cuide e calas do bicho de poder ralar. Tem no mínimo mais 2 pessoas aí que o Espírito Santo está queimando no teu coração. No mínimo mais 2. Vem, saia do seu banco e venha até aqui à frente. E você vai ver que a tua vida não será mais a mesma. Porque o Senhor, Ele está a fazer. Talvez você diz, eu preciso me entregar completamente ao Senhor, mas ainda não consigo. Ainda tem barreiras, ainda tem algo de atrapalho. Senhor, Ele está te chamando hoje para Ele quebrar essas muralhas na tua vida. Não tenha vergonha, não tenha timidez, saia, que é o poder de Deus que vai agir. Já veio mais uma pessoa. Deus, Ele falou que é no mínimo 2 a mais que está aí. E Ele está te dando a oportunidade. E muitas vezes a oportunidade passa bem na nossa frente e nós não abraçamos ela. Este ocorrer me tocar a chocar, negaste o lecolear. As 2 pessoas já vieram aí, mas o Senhor, Ele disse que é mínimo 2 pessoas. Agora é com você. O que o Espírito Santo falou em meu coração, Ele já fez aí. Mas talvez você está aí e está dizendo, eu também preciso de uma entrega completa ao Senhor, e eu não tenho força, eu não estou conseguindo por esses dias. Vem aqui à frente, nós vamos orar na autoridade que há no nome de Jesus, e você vai ver o transformar de Deus sobre a sua vida. O teu sangue nos torna, Senhor. Amém,
Aleluias. Oramos ao Senhor nessa noite. Deus, nós te damos graças, Pai, porque a sua palavra, ela é alimento para nós. A sua palavra anunciada, pregoada, ela cura, ela sara, ela transforma, ela dá vida e vida em abundância. O Senhor trouxe a sua igreja nesse lugar para cultuar, para te adorar, para servir. E nós estamos aqui rendendo graças ao Senhor e confessando diante do Senhor que nós precisamos do Senhor. Nós precisamos que venha ser aniquilado, destruído toda barreira, todo tropeço, todo o atrapalho que nos impedem muitas vezes de nós se entregarmos 100% ao Senhor. Mas o Senhor, a sua misericórdia se renova todas as manhãs e mais uma vez o Senhor está usando de misericórdia para com as nossas vidas, que nós somos tão limitados, tão falhos, mas o Senhor usa todos os dias de graça para conosco e nos fortalece. E hoje, nessa noite, não está sendo diferente. O Senhor enviou esse homem, enviou essa mulher, enviou essas vidas nesse lugar para fortalecer e colocar no coração e na mente deles, no coração deles, para eles entender que eles são filhos amados do Senhor. E o Senhor é fiel para cumprir toda a promessa dita a eles, Pai. Então eu te peço em nome de Jesus Cristo, que do alto da cabeça, a planta dos pés, na autoridade que há no nome de Jesus, que o Senhor venha fortalecer homens e mulheres que estão diante desse altar nessa noite, confessando para eles, confessando para o Senhor, que eles são dependentes, completamente dependentes do Senhor, e eles querem se entregar completamente a Ti. Eles entenderam nessa noite que eles nunca vão encontrar a felicidade verdadeira se não for no centro da sua vontade. Eu também me coloco diante do Senhor e te peço, Pai, ajude-me a se entregar ao Senhor todos os dias, para que não venha a ser feita sobre a minha vida a minha vontade, mas a sua. Que o Senhor venha sobre a sua igreja e venha cumprir todas as palavras, todas as promessas ditas a nós. E assim como Abraão, ele foi pai de multidões, a semente dele gerou muitos frutos bons, porque ele ouviu a sua voz. Assim nós também nessa noite podemos ouvir a sua voz. Abençoa a vida dele, abençoa a vida dela, e que a cada dia eles possam ser um canal de bênção para outras pessoas, através da entrega, renúncia verdadeira ao Senhor. Assim eu oro e te dou graças em nome de Jesus. Somente quem crê aplaude ao Senhor nessa noite. Você crê que o Senhor está fazendo uma linda obra na tua vida, aplaude Ele bem forte. Porque a partir de hoje, Deus ele está transformando algo para que o nome dele venha a ser glorificado. Aleluia! Graças nós te damos. Pode voltar para o seu assento em nome de Jesus. Se você trouxe a tua oferta, o teu dízimo, deposita aqui no lugar do pilastro em nome de Jesus. E nós vamos estar orando e encerrando o culto dessa noite.
graças nós damos ao Senhor pela sua misericórdia sobre nossas vidas. Tenho certeza que o Senhor fez em nossas vidas. Vou pedir para o irmão Luiz orar pelos dízimos e pelas ofertas. E eu vou estar orando para encerrar o culto dessa noite. Te agradecemos, Pai, mais uma vez em nome de Jesus Cristo. Te agradecemos porque Tu és amor, Tu és misericórdia e Tu tem cuidado de nossas vidas. E o Senhor tem nos sustentado e nos fortalecido. Te agradeço por cada vida que aqui está, pela vida desse homem, dessa mulher, desse casal, dessa família, desse jovem, dessa criança. Que o Senhor, com a sua imensa misericórdia, possa alcançar todos os dias da vida dela, dele, e dar entendimento, sabedoria, fortalecimento, para que o maior desejo deles venha a ser estar na sua presença. E que toda barreira, toda muralha, toda seta, dardo, tudo aquilo que não vem do Senhor sobre a vida de cada um que aqui está, venha a ser anulado e aniquilado. Te agradecemos, Pai. Alcança a vida das autoridades desse município, dos moradores de Antônio João. Vai de encontro aos leitos de hospitais, na vida dos nossos entes queridos, e alcança eles com a sua graça, com o seu poder, com a sua mão saradora. Nós te agradecemos e te agradecemos em nome de Jesus. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos nós. Quem crê, diga amém. Amém. Aplaude ao Senhor mais uma vez. Está encerrado o culto dessa noite. Leva a graça, a bênção de Deus para o teu lar. Amém e amém.